Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Respira. Vai Passar. Hoje a gente vai falar sobre a maternidade do segundo filho. E aí vamos falar desde o comecinho, né, do plano, da ideia de ter esse segundo filho, como que ela acontece, como que ela é construída. E vamos falar da gestação, do parto, da criação desse segundo filho. E acho que vai ser importante para você que está aí planejando esse próximo filho, para poder também parar um pouquinho, escutar a gente aqui, refletir, internalizar, discutir com o parceiro, né, que também é uma decisão sempre tomada a dois, né? Exatamente. Bom, para começar, eu gosto de pensar sempre no motivo do segundo filho, né? É muito normal as pessoas chegarem para mim trazendo assim os motivos pelos quais eles buscam ter um segundo filho. Então, às vezes, eu quero ter um segundo filho para o meu primeiro filho ter uma companhia, para não deixá-lo sozinho no mundo. Ou às vezes, porque eu tive irmão e a minha experiência com o irmão foi muito boa, ou o contrário, eu não tive irmão e eu gostaria de ter tido um irmão. Esses são sempre os prós, né? E os contras normalmente vêm, né? Mas agora a gente está conseguindo respirar, agora que o mais velho dorme a noite toda, o mais velho não, né? Até então o único, né? Agora que o nosso filho dorme a noite toda, agora que ele já vai para a escola, agora que eu estou voltando a trabalhar, será que eu vou dar conta de assumir de novo esse papel de criar, de cuidar de um recém-nascido, de um bebezinho pequeno? E aí vem muito essa ambivalência, assim, também, né? E ao mesmo tempo em que o desejo por um segundo filho pode ser grande, pode existir também um medo muito grande de perder a conexão com o filho já existente, né? Existe também, às vezes, um luto, um questionamento de será que eu vou ser capaz de amar da mesma forma como eu amo o mais velho primeiro, né? Então, assim, são muitas questões, não é uma decisão fácil, é uma decisão complexa, mas que permeiam essa decisão. Sim, sim. E tem também toda uma pressão também social de ter o segundo filho, de ter o terceiro, né, dessa conformação familiar perfeita. Então, assim, é importante também até individualmente, até para tomada de decisão, ser uma decisão o mais próximo possível do que se quer de verdade, não do que se querem ao entorno. Uhum. Eu nunca achei, assim, um bom caminho você falar assim: você tem que ter o segundo filho para dar um irmão para o primeiro, né, como se fosse um presente, como se fosse um bichinho de estimação, porque é sobre a maternidade que recai todas as principais responsabilidades, né, sobre a família também. Então, assim, eu acho que a tomada de decisão por ter um segundo tem que perpassar muito por um desejo próprio, de querer mesmo, genuinamente, ter um outro filho. Um desejo e saber que existe essa condição pessoal de criar um segundo filho, né? Exato. Porque às vezes o casal ele tá tão cansado, né? Já tá tão ocupado com com essa única, né, essa criação, que o segundo filho às vezes vai chegar para deixar o ambiente ainda mais desconfortável, É. né? E, e é isso. Quando você traz essa questão, né, do desejo ser pessoal ou de ser uma questão cultural, tem até uma música que fala: Eu, você, dois filhos e um cachorro, né? Então, acho que passa muito também por desconstruir se é algo social ou se é algum desejo do casal mesmo. E existe muita gente que às vezes tem o segundo filho pensando no primeiro filho, né? Eu vou dar um presente para ele, uma companhia, e aí responsabiliza o filho mais velho pela chegada de alguém, É. né? Por uma responsabilidade que deveria ser dos pais, né? Exato. E por uma coisa, às vezes, que o mais velho nem quis aquilo, né, ou nem sabia se queria, porque às vezes era muito novo e etc, né. Lá em casa nós somos 2 irmãos, né, eu e o Marcinho. Sim, meu irmão chama Márcio, né, Márcio e Márcio, uma dupla sertaneja. E eu, assim, apesar, assim, da gente ter um carinho muito grande um pelo outro, eu e meu irmão, nós não somos tão próximos assim. Então, quando às vezes alguém fala assim: "Ah, não, mas nossa, são seus melhores amigos, vão ser, tipo assim, nossa, vai ser tudo na vida um do outro", assim, eu, assim, dentro da minha realidade, isso não é muito verdade não, assim, a gente se gosta muito, a gente tem um carinho muito grande pelo outro, mas somos pessoas muito diferentes, assim, apesar da gente ter tido uma criação muito próxima do igual, né, mas nós somos pessoas muito diferentes, assim, a gente se respeita dessa forma, mas lá não funcionou muito assim: vamos ser amigos, inseparáveis". A diferença de vocês é qual? 3 anos, Aham. 3 anos. Eu tenho um irmão, Ricardo, não é Luiz. Mas é Ricardo Júnior, então assim, ele tem o nome igualzinho o nome do meu pai.
E a nossa criação já foi diferente, assim, sabe? Os meus pais se separaram, eu tinha 9, ele tinha 8, nossa diferença é de 1 ano e meio de idade, então, assim, é mais próxima, né? E onde eu ia, ele tinha que ir. Não por uma questão machista, assim, né? De, você vai proteger sua irmã. Nunca foi isso, assim. Mas era algo do tipo, têm que se fazer companhia, vocês têm que compartilhar os mesmos amigos. E assim, de uma certa forma, eu até acho que funcionou. Nós somos duas pessoas completamente diferentes. Eu falo que nossa diferença é de 1 ano e meio, mas parece que meu irmão é de uma outra geração, assim, sabe? Uma pessoa, né, da área da tecnologia, com muito inteligente, assim, enfim. Tudo dele é digital, é no online, sabe? E eu sou muito do analógico, do escrever na folhinha de papel, como essa aqui, né? E meu irmão é tudo no celular, no computador, enfim. Mas, apesar disso, a gente tem uma conexão muito forte. Assim, não é uma pessoa com quem eu falo todos os dias, mas eu sei que se eu precisar, assim, meu irmão vai fazer o que puder por mim e pela minha família. Essa É. relação é muito Sim, é legal. legal você trazer isso, assim, porque não perpassa necessariamente por aquela amizade, né, do você dividir tudo. Lá em casa também, se eu for parar pra pensar, isso é um pouco mesmo, assim, se eu falasse: "Marcinho, eu tô precisando da sua ajuda", ele não mede esforço, ele faz o que ele tiver que fazer pra vir me ajudar mesmo, assim. Hum, É como se fosse uma conexão mesmo, assim, Isso, genética, né, é. assim, e a pessoa que mais te conhece, assim, eu acho que o Marcinho é uma das pessoas que mais me conhece na minha vida e eu sou uma das pessoas que mais conheço ele, Uhum. na vida dele. E eu acho também que, por exemplo, no nosso caso, né, apesar de não haver, esse encontro, né, diário, enfim, a gente passa, sei lá, 1 mês sem se ver, a gente se fala com uma certa frequência, mas lá na adolescência a gente já foi melhores amigos, sabe. Então a gente tinha muito Ah. isso, porque a gente viveu as fases muito próximas, assim, né. Então, assim, o começo dos relacionamentos foram muito perto, a gente sempre estudou na mesma escola, né, salvo alguns poucos contratempos, assim. Então, os amigos dele, eu me sinto um pouco amiga dos amigos dele, ele já foi parte da minha turma de amigos, então a gente já teve isso, mas agora é algo. Mas enfim, né, gente? Estamos falando muito da gente, virou uma sessão de terapia aqui. Mas eu quero voltar lá atrás, assim, né, no momento da gestação. Né? Eu acho que quando a gente gesta um segundo filho, e aí, né, eu tenho 2 filhas, a Sofia de 5 anos e a Clara de 3 hoje. É uma diferença de 1 ano e 10 meses, que também foi uma diferença curtinha. Eu sinto que o nosso corpo já não é o mesmo, né, da primeira gestação, e nós não somos mais a mesma pessoa, né. Então é um corpo que já passou por aquilo, É. que já viveu uma gestação. O que é muito curioso, porque assim, apesar, né, de serem pessoas criadas, né, no mesmo núcleo familiar, são formações maternas totalmente diferentes. Assim, você foi uma mãe diferente de uma em relação à outra, até mesmo porque você não é mais a mesma pessoa de 3 anos antes. Sim. Então, assim, isso influenciou muito no seu maternário? Com certeza. E eu penso que até a questão da culpa, né, do tipo assim, por exemplo, né, na primeira gestação a gente faz tudo bonitinho, o pré-natal a gente faz com muito cuidado, toma todas as vitaminas, e aí tô falando de uma experiência muito minha também, né. E a segunda já é mais tipo assim, você já tem uma outra demanda gigante, que é o primeiro filho, né. Então você não é só você e, né, sua parceria, você, sua parceria e um filho, né. Então assim, eu lembro que eu tomava, eh as vitaminas, os suplementos, assim, um dia sim, 3 não, ultrassom eu deixava para marcar na véspera. É muito confortável, porque eu já conhecia o processo, apesar de que cada gravidez é única, né. Não existe um Ctrl C, Ctrl V, não tem como replicar, Uhum. né. Então, por exemplo, na minha primeira gestação, eu tive pouquíssimo enjoo, tive um episódio só de um dia que eu passei muito mal, na segunda, eu fui até o 6º mês vomitando quase que todos os dias, né, então são experiências diferentes. E quando o filho nasce, você já tem uma certa experiência, porque você também já viveu isso. Então eu acho que muda a experiência da gestação, muda a experiência do parto e muda a experiência do puerpério. Sim, sim. O que se esperar e assim, um medo que eu tinha muito grande de ter um segundo filho, eu lembro da gente conversando sobre isso quando a gente só tinha, né, eu tinha a Tereza, você e a Sofia. Será que a gente vai amar da mesma forma como a gente ama o primeiro? E hoje eu acho que não, você ama diferente. Só que não tem como comparar, não dá para pôr em pé de igualdade e de competição esses amores. Sim. Que eu acho que às vezes o amor do primeiro é um amor mais desafiador.
Uhum. São relações diferentes, né? É, É o que você falou. E acaba, eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser capaz de amar com a mesma potência, assim, sabe? Se fosse possível mensurar o amor, né? Assim, eu achava que o amor não poderia ser tão grandioso. Eu achava não, eu tinha certeza absoluta. E é curioso que é uma experiência minha, mas que também é muito comum, é sentir esse luto do primeiro filho. Eu me lembro que no dia que eu descobri que eu estava grávida, veio uma sensação de que eu estava perdendo a minha filha mais velha. olha. E à noite, quando eu fui colocá-la para dormir, eu ainda amamentava, né? Coloquei ela ali para mamar e eu chorei por 40 minutos, porque eu sentia que aquela relação exclusiva ali entre eu e ela, né? Ela ia terminar, porque a partir de um determinado momento haveria um outro ser humaninho ali entre a gente, né? Olha, Então eu vivi muito esse luto. Até no dia que eu fui para a maternidade, eu lembro que eu abracei ela apertado e eu só pensava, quando eu voltar, ela não vai ser mais minha filha única. É... E num encontro que a gente teve com amigos, até você estava, não sei se você vai se lembrar disso, a Clarinha, que é mais nova, devia ter uns 3 meses, ela foi, e a Sofia ficou na casa da minha sogra. E aí nesse dia me perguntaram, e aí, como que é o amor pela Clara e o amor pela Sofia? E assim, gente, eu sou a pessoa que a gente fala muita verdade lá em casa, eu e meu marido, sabe? E nesse dia, a Clara tinha 3 meses, a gente falou, não tem como comparar. O amor hoje que a gente tem pela Sofia é muito maior do que o amor que a gente tem pela Clara. E aí ficou todo mundo em choque, assim, né? Porque eu acho que ninguém esperava essa resposta. Mas de fato é, era, né? Um amor estava sendo construído há 2 anos. O outro tinha 3 meses. A gente mal conhecia aquele bebê, exato, né? exato. Então, Parece que tem como se fosse um amortecedor, assim, da consciência, né? A consciência ali barrando, né? O que você vai falar, porque para a maioria das pessoas, nossa, em choque. Aí, mas aí quando você processa um pouco a informação, você fala, gente, realmente, é naturalmente improvável que se ame mais uma pessoa que acabou de chegar do que uma pessoa que você já convive há 3 anos, você já aprendeu até a amar. sim. Né? E até mesmo nesse entendimento de que o amor, ele é algo construído e não é algo necessariamente genuíno, que ali aquela sementinha do amor, eu entendo que ela nasce, né? Ela Uhum. existe ali uma faísca e ela vai crescendo, mas ela é muito construída. Assim, não tem como, assim, tanto que um exercício que eu faço muito com as pacientes na chegada do bebê, porque tem às vezes naquele primeiro encontro um susto, na grande maioria das vezes, né, gente, um susto, um medo, uma angústia, um arrependimento, e é natural que isso aconteça, você está Uhum. acabando de conhecer uma pessoa. Esses dias eu compartilhei um vídeo lá no TikTok falando sobre o luto que se tem, às vezes, quando você descobre o sexo do bebê, quando você está imaginando que é uma coisa e é outra. E aí várias pessoas, assim, nossa, aconteceu comigo, é verdade, não sei o quê. Teve muita relevância esse vídeo e uma pessoa, o comentário foi até ocultado pela própria plataforma, eu não consigo entender vocês achando isso normal. Então, assim, vem até também de um preconceito, dessa como é que fala? De um podar mesmo de um sentimento que todo mundo, na grande maioria das vezes, na grande verdade, acha isso. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente dar voz para esses sentimentos, até mesmo para essas relações crescerem e se desenvolverem. Porque quando você parte do pressuposto que você já ama muito grandemente um segundo, em comparação com o primeiro, e você, às vezes, dentro, lá no seu íntimo, você fica ali naquela naquela dualidade, eu acho que com o passar dos anos, essa relação e esse amor pode ser até. Como é que fala? Esse amor pode ser até difícil de ser desenvolvido mais. Porque você Uhum. colocou tanto pano quente em cima daquela coisa que estava nascendo, que às vezes nem nasce mesmo uma relação genuína dali. Faz muito sentido. E quando a gente ama, é, antes de conhecer, né, eu acho que é como uma relação conjugal, uma relação de namorados, né, que é aquele início, aquela paixão, né? A paixão, a gente se apaixona por uma idealização, né, daquela pessoa, e não necessariamente por quem ela é. Então, esse começo dessa relação com esse bebê que ainda não chegou, que acabou de chegar, né, diz muito dessa idealização e menos do amor construído por quem ela realmente é, Exato. né? É isso aí. Que foi, isso eu percebi, eu fiquei só na Tereza, viu, gente?
Mas assim, eu percebi isso muito durante a gestação, porque durante a gravidez eu idealizei muito a presença dela, até mesmo para eu poder personificar, né, a presença dela e construir esse amor pela gestação e tudo mais. Mas eu criei um pouco de uma armadilha para mim, porque eu sempre me vi uma pessoa muito tranquila, muito de boa, o Igor também, mesma coisa. E eu idealizava que eu teria um bebê exatamente assim. Seria um bebê assim que eu levaria para um lugar assim, eu ia começar, na minha cabeça, eu ia voltar a atender com 2 meses, ela ia ficar lá no carrinho dormindo e que estava tudo certo. E de repente eu me vi com uma filha que era totalmente diferente do que eu havia imaginado, até visualmente falando. Então, assim, a gente passa até por um luto, né, do que você acha que é e não é, e não tem nenhum mal em falar nisso, né? Eu acho que é importante a gente dar voz para esses relatos, assim, para essas percepções. Gente, o que, que é isso aqui, né? E ela brava e chorando muito. Eu tô assim, gente, de onde que essa criança veio? Que é isso? E aí eu percebi que o meu amor por ela, ele nasceu quando eu entendi que ela era outra pessoa e eu precisava conhecer ela. Que bonito, É. que bonito. E quanto mais eu conheço a Teresa, mais eu amo e mais eu admiro a pessoa que ela é. Uhum. E é justamente, olha só que loucura, e justamente nas diferenças dela em relação a nós, tipo assim, coisa que é genuíno dela, que é dela, que eu consigo gostar ainda mais. Não é no que ela reproduz meu e do Igor. Mas é onde você vê a autenticidade. É, é isso aí. Que legal. Então, assim, aí eu acho que a pessoa que consegue ver isso, eu acho que ela tá até pronta para ter um segundo filho. E olha que bonito, né? Você só conseguiu começar a construir essa relação de amor no momento em que você deixou ela ser quem ela é. Isso. Você permitiu, você abriu espaço para que ela fosse quem ela é. É. E assim, doeu. Dói demais, Uhum. porque assim, tem lá no fundo, né, aquele narcisismo nosso, a gente quer se ver no outro o tempo todo, a gente quer projetar no outro, a gente quer que o outro cresça assim a sua imagem e semelhança, né? Ser a cópia sua. E ela mostrou assim, desde o nascimento, assim, ó, querida, eu não sou igual a você. Eu Uhum. nasci loira, do olho claro, eu sou outra pessoa. Então, assim, esse descolamento foi muito importante, assim. E a criação de filhos, ela vem muito mostrando isso. Então, assim, outra coisa que eu acho do segundo, né? Tem que ter uma sabedoria no gerenciamento de crise. Você sai, assim, um CEO, né? Um líder de uma empresa, assim, você sabe gerenciar qualquer coisa. Porque são pessoas distintas, diferentes de você, que duelam entre elas. Você precisa ser o meio de campo e você tem até que tentar ser um pouco neutro nisso. E tentar se envolver o mínimo para que eles assumam os conflitos deles, É. né? Porque aquele conflito não me diz respeito, muitas vezes, diz respeito aos, né, às questões delas Você não ali. pode levar pro pessoal, por Não, exemplo. não pode. Exatamente. É, realmente. E é engraçado que as crises normalmente vêm, normalmente não, né? Mas acontece de virem juntas, né? Porque o mais velho perdeu o espaço de filho único, né? E isso muitas vezes é sofrido, né? Às vezes, nos primeiros dias ali, nas primeiras semanas, o mais velho até gosta, né? Ai, que legal, tem uma irmã, tem um irmão, tal. Mas quando ele começa a perceber que aquele bebê não vai embora mais, né? Que ele vai ficar e que aquela atenção toda que ele recebia dos pais, dos tios, dos avós, né? Ele já não tem mais 100% da atenção, ele começa muitas vezes a sentir, né? E aí vem o choro, vem a reivindicação, assim, sabe, do lugar dele, vem os ciúmes. Sim. Lá em casa a gente orientou muito as pessoas que iam nos visitar, ó. E a gente orientou algumas e outras, acho que as pessoas foram muito sensíveis, assim. Se trouxer um presente para Clara, traz uma bobagenzinha para Sofia, assim, para ela não, né, não se ver como alguém completamente esquecida e deixada. E as pessoas normalmente chegavam e iam direto para Sofia, para depois conhecerem a Clara, sabe? Então foi bonito de ver esse movimento, assim, das pessoas. Mas é, é, é duro e é doído também, às vezes, você se sentir responsável por ter tirado esse lugar da criança de filho único, né? Exato. E assim, e é justamente nesse momento também que a criança está vivendo, né? Essa coisa única, ela e mãe, né? A mãe e o bebê, aquela coisa meio simbiótica. E é a mesma coisa, assim, uma relação meio de traição, né? Você Uhum. descobrir que você tem um outro amor
né? E olha, deixa eu te apresentar aqui meu outro amor para você. E aí, eu acho que alguns pais falham muito em boicotar esse sentimento, em negar esse sentimento do ciúme, dessa rejeição. Não, mas é porque é seu irmão e você tem que amar ele. E é isso, e você tem que cuidar também do seu irmão, aí convoca a criança para esse cuidado, uma coisa que ela nem queria. E eu acho que é muito importante dar voz para esse sentimento do ciúme. Gente, é tão genuíno, é tão humano, É. sabe? Assim, vamos acolher essa criança, né? E, criar também momentos ao lado, porque, por exemplo, o bebezinho, assim, ele vai depender único e exclusivamente da mãe para se nutrir, para dormir e tudo mais, mas tem um outro momento ali que pode ser construído com o pai. Então, assim, às Uhum. vezes pôr para dormir, deixa o bebê com o pai, né? Convoca o pai ali, ou o outro cuidador, ou a companheira, para colocar ali no cuidado ali para fazer dormir, enquanto você brinca com a sua criança mais velha e tudo mais. E e eu acho que entender isso, assim, não é dar voz para esse sentimento, dar espaço, deixar a criança se expressar. Porque eu acho que quando você condena também esse sentimento do ciúme, a criança vai engolindo aquele sentimento ali, ela começa até a entender aquilo como algo pecaminoso, como algo errado. Você não dá voz, você não dá Sim. espaço, Não dá vazão, né? não dá vazão. É. Eu lembro que quando, quando meu irmão nasceu, eu tinha 3 aninhos, então assim, eu estava reinando lá na minha casa. Aí, e meu irmão era um bebê, assim, que na minha visão chorava muito, né? E aí a minha mãe, a gente morava no interior, a minha mãe veio para Belo Horizonte para ganhar ele, e eu lembro que a minha mãe tinha vindo aqui então para pegar ele, na minha cabeça era isso. Aí minha mãe conta que teve um dia que eu sentei no berço, assim, na madrugada, e meu irmão chorando, ela falou assim: "Que menino chato, devolve esse menino para Belo Horizonte, mãe". E aí minha mãe, né, me acolheu lá, deu suporte pro meu irmão. E é muito isso, é tão natural, né, assim, esse Uhum. sentimento de rejeição, né, tipo assim: "Nossa, que menino é esse? Por que você foi buscar esse menino em Belo Horizonte? Por que você não devolveu esse menino?", né. E assim, hoje a gente ri muito dessa história de eu falando isso, e assim, e a gente escuta muitas pérolas, assim, do irmão mais velho, assim, alguns pacientes trazem isso nas consultas e eu amo, assim, igual, por exemplo: "Ah, o neném vai ser só meu, não vai ser seu". Então, assim, já diz muito de um ciúme também. "Não, Uhum. esse neném não vai mamar no PP da mamãe, porque o PP sempre foi meu", e se reivindicando ali o posto mesmo, né. Sim. É muito bonitinho, assim. Como que você percebe, assim, né, as suas primigestas e as suas multíparas, né, as que Eu você já tem os filhos? particularmente, eu acho o pré-natal do segundo filho o mais gostoso de todos, Uhum. porque é um pré-natal mais leve, assim, até no sentido de preocupação. Eu sei que muitas de vocês se sentem culpadas por não estar dando, né, eu vou colocar muitas aspas para isso, a devida atenção como deu para o primeiro, só que essa atenção que vocês davam para o primeiro, assim, é muito mais de uma preocupação e ansiedade e angústia e insegurança do que de fato preparação mesmo. Uhum. Porque no segundo, vocês sabem, assim, lá no íntimo de vocês o que realmente importa. Então, assim, às vezes esquece cartão de pré-natal, às vezes esquece de levar um exame, mas eu amo isso. Porque a pessoa tá ali, tá indo ali na consulta genuinamente para poder confirmar que tá tudo bem, saber que tá tudo certo. Então, assim, essa segurança nata, né, de ter um segundo filho, ela é muito gostosa por conta disso. Então, assim, a gestação passa mais rápido, o pré-natal as consultas ficam mais leves, o parto também, ele é um pouco diferente, só que aí vem, né, as peculiaridades do segundo filho. Em relação à questão da administração familiar, no sentido de, vou entrar em trabalho de parto, com quem que eu vou deixar o primeiro? Então, muitas ficam muito angustiadas, né, E ansiosas, eu imagino. ansiosas de como vai ser essa chegada. Muitas delas ficam preocupadas, assim, quem vai estar com o bebê, como que vai ser no dia. Muitas delas nunca passou uma noite fora sem a criança. Então, assim, vai ser a primeira noite que eu vou passar sem meu filho. Então, assim, quando você traz, né, que você passou por um luto um pouco, assim, de a Sofia não vai ser a filha única mais, eu vejo um olhar de tristeza. Muitas choram na hora que o segundo Uhum. nasce. Porque vem muito dessa, cadê o primeiro? Não, assim que nasceu, não, deixa eu fazer uma chamada É. de vídeo aqui com o primeiro, que eu preciso ver esse bebê. Se eu pudesse dar alta para elas assim que o bebê nasce assim, eu faria isso, né? Mas não pode fazer, porque dá muita dosinha, assim, dá vontade de convocar eles assim, não, traz o filho mais velho para vir dormir com o seu, então não, pode ir embora para sua casa, não é nem já nasceu, pode ir embora que a gente acompanha vocês em casa.
Então tem esse misto, assim, tem um pouquinho de tristeza ali, sabe? Uhum. Tem um pouquinho de tristeza. E é curioso porque quando a mulher já está esperando um terceiro, o pré-natal, ele volta ficar um pouquinho como se fosse o primeiro. Por quê? Eu acho que volta um pouquinho de insegurança. Assim, Uhum. será que tá tudo certo? Será que tá tudo bem? Sabe que a coisa assim, aí volta aquela preocupação. Então, assim, o segundo, eu acho que é a chavinha gostosa, assim, sabe, do acompanhamento. Eu particularmente gosto muito de acompanhar segundas gestações. Nossa, você falando, contando isso, né? Eu tô aqui revisitando na memória como foi, né? E eu lembro que assim a gente teve que tomar algumas decisões exatamente para começar a desvincular, né, a Sofia de mim, inclusive porque a Sofia foi uma bebê de pandemia, então assim ninguém entrou na nossa relação, né? Eu não trabalhava, assim, trabalhava muito pouco, comecei a estudar depois. Meu marido trabalhava de casa todos os dias praticamente, só lá para quando ela tinha 1 ano e pouquinho ele começou a voltar para o escritório. E aí a nossa relação era muito vinculada, né? A gente não saía com ela, não tinha muito isso. Não tinha evento social pra gente, vou ter que deixar a Sofia dormir com alguém pra gente ir no casamento, não existia, né? E aí quando a Clara estava prevista para maio, e aí quando foi em janeiro antes, a gente começou a organizar no sentido de, primeira coisa, vamos desmamá-la, fazer o desmame noturno, porque ela precisa começar a dormir com o pai, né? Daqui a pouco eu não vou poder ser. E assim, gente, eu fiz tudo isso nesse 1 ano e meio com muito prazer, sabe? Não era desgaste para mim, apesar de ser cansativo, né? Mas e a gente começou a transicionar. Então, assim, já sofri também um luto pela amamentação, né? Quando foi chegando no finalzinho da gestação, eu falei, opa, eu não sei se eu vou bancar amamentar as duas, não. Eu amamentei a Sofia a gestação inteira, até 1 mês antes da Clarinha nascer, eu falei, não, agora é a hora de terminar esse desmame, porque eu não quero ter essa responsabilidade de amamentar a Sofia também, né? Então foi um outro luto vivido, né? Finalizar. Eu tinha muito sonho de amamentar até os 2 anos de idade e a Sofia mamou até 1 ano e 9 meses. Que tá muito bom também, né? Tô quase 2. Quase 2. Mas. E aí a gente também começou a fazer com que ela dormisse na casa das avós, porque ia ter esse episódio da maternidade que a gente não sabia como seria, ela nunca tinha dormido fora. Então foi um processo, foi uma construção, sabe? E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, que a gente nunca sabe quando vai ser, né? Na noite anterior ela tinha dormido na casa da minha sogra. Durante o dia era um sábado, não era um domingo. A gente passou o domingo, ela passou o sábado na casa da minha sogra, dormiu de sábado para domingo. Como é que foi? Não. A gente passou o sábado em casa. Ela ficou o sábado o dia inteiro com a minha sogra. Meu marido saiu cedo com ela, deixou com a minha sogra, porque a gente tinha um compromisso à noite com os amigos que a gente queria muito vê-los. E eu falava, Clara, você tem que esperar o dia 7 de maio, porque tem amigos que não me viram grávida. Eu quero poder encontrar esses amigos. Tem muito tempo que a gente não se encontra. E ela esperou. E a Sofia dormiu na casa da minha sogra. E aí, de madrugada, minha bolsa rompeu. Então, eu já fui para a maternidade com um dia e uma noite sem a Sofia, sabe? Então, assim, a minha bolsa rompeu, eu consegui tomar um café da manhã com ela. E aí a gente foi para casa para esperar o trabalho de parto. Então, assim, foram muitos dias, foram 3 dias, 3 noites, né, longe dela. Essa primeira do sábado e as 2 seguintes na maternidade internada. Então, isso traz essa tristeza. Realmente, eu falava, quando nascer, eu quero que tragam a Sofia aqui na hora. Né? Assim, a primeira pessoa que eu quero ver, não é minha mãe, não é meu marido, depois da Clara, né? Obviamente, eu quero ver a minha filha. E aí a Clarinha nasceu no final da tarde, e a Sofia, nessa idade, não aguentaria ainda ir na maternidade, me ver e tal. E ela só foi ver no dia seguinte. Mas eu tava numa ansiedade para ela chegar. Assim, é isso, né? Ainda não tinha espaço para a Clarinha, né? O espaço dela foi construído. E existia muito essa tristeza, essa saudade mesmo. E por muitos meses, talvez até mais de ano, eu olhava para a Sofia e falava: eu sinto falta da minha filha única, com ela ali presente, sabe? Eu sinto saudade dela. Porque é uma relação que acaba. Que acaba. Exatamente, que acaba. E é legal a gente falar dessa mudança da relação. Quando chega o segundo filho, o casamento também muda. Né? Assim, eu acho que existe um rearranjo quando nasce o primeiro filho, e isso também continua quando nasce o segundo. Porque, assim, a configuração familiar vai mudar. Né? Então, por exemplo, né, lá em casa, aqui usando um exemplo, o meu marido que não fazia tanto o papel de colocar para dormir, ele tem que assumir outros papéis também, né? Sim. Então, existe uma redivisão ali de papéis, de funções dos dois,
que eu falo que, assim, é de novo uma nova relação, Olha né? só. Tudo muda. Apesar de você já ter vivido uma gestação, já ter vivido um parto, já ter vivido um Sim. puerpério, é tudo novo de novo, Sim, né? sim. E assim, e são 3 pessoas para construir uma relação com uma nova que está chegando. Então, assim, e aí eu acho que também para a mãe, assim, isso pesa também um pouco, assim, de contribuir para que o sentimento do mais velho cresça em relação ao mais novo, você lidando com o seu sentimento em relação a essa nova criança, a parceria também construindo ali de alguma forma. É realmente, assim, é um jogo de É. tabuleiro mesmo, assim, de cadeiras. Agora, eu acho, assim, muito bonitinho quando acontece o encontro do mais velho com o mais novo, assim. E aí vem todas as respostas mais genuínas possível, né? Tipo assim, Uhum. eu quero esse neném, pega o bebê com muito carinho. Alguns já ficam assim, não gosto desse bebê. E aí muitas mães usam um recurso interessante que é deixar o bebê com o pai segurando, assim, na hora que o mais velho vem para visitar, e o mais velho já chega direto para a mãe. Então, assim, para não dar aquela sensação assim, Perdi opa, mesmo, né? tipo Cadê assim, meu espaço, né? né? E aí muitos assim, às vezes deixam então o bebê no bercinho assim. E teve uma mãe que me falou uma coisa que eu achei super bonitinha, porque ela tinha essa questão da amamentação mesmo, né? E aí a mais velha tinha um vínculo muito forte com a amamentação. E ela sabia que a mais nova ia precisar 100% dessa amamentação exclusiva. Então ela foi desmamando a primeira, com o objetivo de amamentar a segunda filha. E aí a primeira filha dela questionou, mas eu quero mamar e tal. E ela usou um recurso tão interessante que depois eu repliquei para as pacientes, que foi assim, olha, você já come tantas coisas gostosas, aí tipo assim, o Uhum. que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer, sei lá, minha fruta favorita que é banana. Então aqui, ó, você pode comer a banana. O seu irmãozinho, ele não pode nem comer isso. Você acredita que ele só pode mamar o mamar da mamãe? É só o mamar. Olha que coisa ruim. Aí muitas replicam mesmo dentro de casa, assim, super funcionam. Outros, não, mas eu quero mamar da mamãe. Não, mas olha que legal, ó, a mamãe e você já consegue brincar. O bebê nem conversa comigo ainda, né? Então dá Uhum. aquela. Mostra que ele tá numa posição diferente do irmão, né? Exato. E entender como diferente também, eu acho que é até bom, porque ele entende o espaço dele. Agora, Uhum. quando você coloca ele naquele lugar único de unicidade, que é o filho e tudo mais, eu acho que até a relação com o segundo fica mais difícil, né? Dos próprios irmãos. Sim, sem Porque é dúvida. importante cada um entender o seu devido lugar, entender o seu amor, entender as relações individuais como elas são. Olha, eu tenho minha relação com minha mãe, você tem a sua, Uhum. nós temos a de nós 4, né? Ou de nós 3, e assim segue. Eu acho que é entender o espaço de cada um mesmo, assim, e construir esse espaço. Sim. E dá um trabalho, viu? Porque é o que É. se falou, né? A gente está construindo um espaço de duas pessoas diferentes, Sim, né? Na verdade, de quatro, né? Mas assim, principalmente de dois filhos que normalmente são tão diferentes, é. impossível serem iguais, Por né? isso que eu falo, assim, que sai com uma pós-graduação, um doutorado em gestão de pessoas, assim, porque não tem lá. Gestão de pessoas e conflitos. E é verdade, assim, né? Eu sentia muito a Sofia, acho que ela, acho não, ela sentiu muito a chegada da Clara, sabe? E eu sempre tentava priorizar a Sofia, porque ela já entendia. E eu não queria perdê-la, né? Assim, não queria perder nenhuma das duas, mas eu queria mostrar para ela que eu ainda estava presente. Então, a Sofia às vezes ficava 40 minutos gritando, e aí eu normalmente entregava a Clara para uma pessoa, até que a Clara começava a chorar, e aí eu me via numa dualidade. Porque, tipo assim, enquanto uma tá gritando e a outra não, ok, realmente é aquilo ali que você tem que privilegiar. Mas e quando as duas estão gritando? Né? Como é que você faz? Que Quem eu incêndio que você escolho? apaga primeiro, né? Nossa. Então, realmente, é um super desafio nesse sentido. E impressionante, né? Como que nascem dois seres vindo de dois DNAs, né? Dos mesmos dois DNAs, tão diferentes, tão É. diferentes. Mas é porque é isso, nem você, nem a outra pessoa são iguais. Sim, Né, assim, não mais iguais, né? A maternidade e a paternidade totalmente distintas. e é curioso, porque aí eu falo, né, muito pessoalmente, assim, mas a Clarinha, ela é muito mais autônoma. Então, assim, com 2 anos, ela já trocava, menos de 2 anos, já trocava de roupa sozinha, ela é mais autônoma, ela é mais a Sofia é mais dependente, porque ela teve muito essa relação com a Uhum. gente, né?
A Clara não, a Clara desfraudou antes dos 3 anos, assim, quando a Clara fez o desfraude noturno, a Sofia ainda dormia de fralda. Então, Olha só. assim, existe uma independência maior, sabe? Existe uma autonomia, existe até uma personalidade mais ela mesma, mais confiante, sabe? Ó, Mais, tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei qual que é o meu lugar. Claro que olha. isso também pode dizer um pouco também, né, dela enquanto Quanto pessoa, pessoa, né? mas também, assim, talvez é porque o primeiro, ele busca muito essa validação dos pais, porque ele é construído em cima disso. Uhum. E o segundo, ele já precisou entender o lugar dele, né? Então, assim, e o pai já construiu, os pais já construíram isso indiretamente, inconscientemente com o segundo, assim, porque já viram dando atenção pro primeiro, já sabia que tinha chegado um na frente, É. né? Isso é um pouco curioso mesmo, assim. Pode ter, né, uma roupagem organizacional mesmo, mas pode ser também do DNA da própria pessoa. E como que o puerpério, pelo menos para mim, do segundo filho, ressignificou muita coisa É do mesmo. primeiro. Aí eu acho que é isso, assim, o segundo filho, ele já nasce entendendo o espaço dele. Uhum. E eu acho que todos os outros, assim, todas as outras pessoas, aquelas figuras do núcleo familiar, já entendem o lugar desse segundo filho. Eu acho que o primeiro lugar que todo mundo entende, que é o do segundo filho. Verdade. E o segundo filho, né, ele nunca teve a oportunidade de ser filho único, né? Então ele não precisa de se rearranjar, de se reorganizar. É, Né? Ao contrário do primeiro, que é, precisa de fazer esse movimento, né? De entender que ele não é mais sozinho. exato, exato. E não e romper com essa relação simbiótica, né? Mãe, Uhum. filho, filho, pai, assim. Eu acho que isso acontece demais. Sim, é uma construção. É. Né? E é curioso pensar também como que o puerpério, e aí falando muito da minha experiência, do segundo filho ressignificou muitas questões minhas do passado. Da primeira gestação, do primeiro parto, do primeiro puerpério, sabe? Eu acho que, pelo menos para mim, e muitas vezes é um puerpério mais leve no sentido de eu já conheço esse caminho, eu sei que vai passar, é, mas ao mesmo tempo um puerpério dividido, né? Onde sua atenção nunca está concentrada só em um filho. Uhum. Então, te exige esse jogo de cintura. Sim, e até mesmo um espaço, um pequeno espaço para você. Porque se já no primeiro puerpério, né, já sobrava pouco espaço para você, tomar um banho, fazer uma coisa sozinha, no puerpério do segundo, eu acho que isso já nem existe mais, nem tá em Uhum. pauta. Assim, a não ser que a pessoa tenha uma rede de apoio muito atuante, muito rica, né, nesse sentido. É, mas eu acho que sobra ainda menos espaço para a mãe, assim, aí eu não sei como é que fica esse puerpério também nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que tocar no assunto de novo da rede de apoio. Uhum. Rede de apoio, gente, é fundamental em quase, assim, todos os casos, né? Porque quando existe uma rede de apoio, quando existe um pai presente, né, um pai que compartilha, e quando existe a rede de apoio, que pai não é rede de apoio, né? Essa mulher tem mais essa tranquilidade, Esse sabe? espaço, né? Esse espaço. Agora, quando não tem, realmente a mulher fica muito É. sobrecarregada. Porque normalmente são duas crianças, dois bebês, né, ou uma criança e um bebê, com necessidades muito diferentes. E eu te confesso que até hoje, assim, né, com mais de 3 anos sendo mãe de duas, tem algumas equações que eu ainda não consegui entender. Como que você faz um bebê dormir, né, tirar uma soneca, que às vezes ele tira 3, 4 sonecas no dia, cuidando de uma criança que exige que você brinca, que já não dorme mais, que quer brincar, que quer fazer barulho, que quer conversar, sabe? Então é importante que, inclusive, que a família pense nisso antes de decidir ter o segundo filho, porque isso exaure a mulher, né? Isso cansa muito essa mulher. É, eu acho que a nossa decisão, assim, por não ter tido, assim, no caso, o terceiro, né? Terceiro filho, porque eu tenho a Maria Clara, que é minha enteada, foi muito por isso, por não ter rede de apoio. A Uhum. nossa rede de apoio sempre foi muito escassa. Um pouco de rede de apoio que a gente conseguiu construir foi uma rede de apoio paga, né, com babá. E os outros 90% do tempo, eu e o Igor, 24 horas por dia. Sim. E aí, assim, a decisão de não ter essa outra criança foi muito disso. Assim, eu acho que o que foi a principal decisão, mais qualquer outra coisa, foi isso, assim. Aonde vai caber esse cuidado? Aonde vai morar essa responsabilização, esse cuidado, essa disponibilidade? Vai ser nossa, Sem dúvida. mais uma vez. Então, assim, o que vai restar de Igor, o que vai restar de Marcinha nisso aí? Então, assim, foi uma decisão, assim, é uma decisão difícil,
Mas foi uma decisão muito consciente mesmo. Porque, assim, até mesmo olhando individualmente, né, a minha decisão como mãe, eu também tive muito claro na minha vida aonde eu gostaria que a maternidade entrasse, aonde ela saísse. E eu não gosto de ser resumida como a mãe da Teresa. Assim, somente como mãe da Teresa. Então, assim, eu gosto de ser a Márcia profissional, a Márcia podcaster, a Márcia amiga, que sai e volta. Se eu tivesse um segundo filho, sem o apoio que eu não tenho, sem o apoio, né, que a gente não tem, o que restaria de mim? Então, assim, eu estaria disposta a isso? A minha resposta foi não. Então, assim, ter um segundo filho, para eu não conseguir dar minimamente uma atenção básica, né? Não tô nem falando que é atenção como foi pro primeiro, que eu sei que não é, nunca é. A resposta foi não para isso. Então, assim, foi uma decisão muito consciente, muito pensada, apesar do coração ficar assim, não, mas não seria legal, né, ter uma outra reprodução nossa, né, assim, uma outra pessoa vindo de nós dois. Seria muito bonito de ver como seria o rostinho, como é que seria a personalidade. Mas, assim, para além disso, tirando todo esse romantismo, tirando a roupagem, né, do bonito, assim, da idealização, o que sobra foi a realidade. E aí a realidade, ela pesou. Ela pesou. Então a nossa decisão foi muito por isso. Não ter uma rede de apoio. E eu acho que muito também dessa coisa, assim, de eu não querer que a maternidade pegue mais espaço minha, porque eu sei que ela pega muito, porque eu não tenho rede de apoio. Então, assim, vem também por conta disso, né, dessa falta, dessa ausência de uma rede de apoio atuante. Porque se tivesse uma rede de apoio atuante, eu poderia continuar sendo tudo que eu sou, com um segundo filho, né? Então, foi uma decisão muito consciente. Imagino que não seja fácil mesmo, né? Não é fácil. Assim, às vezes a gente se pega pensando, fala, nossa, ai, nossa, não sei o quê. E às vezes a gente até fala com a Teresa, você tinha que ter um irmão mais novo aqui pra você aprender aqui. E sabe o que é muito cruel, né? Porque às vezes a gente toma as decisões com a maturidade que a gente tem naquele momento, né? E com as condições que a gente tem. Então, às vezes, essa oportunidade de ter um segundo filho chega tarde demais, né? Quando já não é mais possível. Exato. Né? Ou às vezes não é possível pela via biológica, Sim. ou às vezes não é possível pela via de saúde mesmo, né? Assim, o casal já tá mais velho, já não tem questão financeira Financeira, também, sim, com certeza. né? Atrelada. São muitas questões, assim. Eu sou uma pessoa, assim, tudo na minha vida, assim, todas as decisões que eu decido, assim, todas as coisas que eu falo assim, não, eu vou fazer isso, eu tendo a não me arrepender no pós. Assim, porque é isso, não tem como voltar atrás, assim, sabe? Eu entendo muito o passado e o futuro como o passado e o futuro mesmo, é a decisão do agora. Eu não fico ali revisitando, se eu tivesse, se eu não sei o quê. São decisões difíceis, mas, assim, no meu mecanismo de vida, eu escolhi pensar dessa forma, sabe? Assim, eu sou muito condescendente com o meu passado, mais ainda com o meu futuro. Então, assim, é muito difícil você chegar no futuro e falar assim, mas eu, lá no meu... Não é justo com a pessoa do seu passado, Sim, sabe? ela não tinha essa condição, né? Né? Então, eu vou muito para esse caminho, assim, pessoalmente falando, né, gente? Cada um pensa de um jeito, de uma forma. Claro. É isso! Ai, que episódio mais lindo! Delícia! Delícia! Eu quero deixar um recado aqui, sabe, para você que está aí nesse processo de tomada de decisão, né? Que seja uma decisão consciente, muito conversada, principalmente com a sua parceria, também com a sua rede de apoio, se ela existir, né? E para você que já é mãe, que está passando por esse puerpério, ou então, né, por essa criação de 2 filhos, eu quero te trazer assim, reduz essa culpa. Você nunca vai ser a melhor mãe para os dois, né? Assim, a mãe ideal para os dois, mas você vai estar sempre construindo, se reconstruindo, aprendendo, né? Aprender a criar 2 não é fácil. É uma estrada longa, né? E não se culpe. A gente não consegue ser, para o primeiro eu fiz todos os meus versários, fiz foto pós-parto do bebê reborn lá. Não, reborn é a boneca, né? Newborn, o ensaio newborn com meu filho. Consegui acompanhá-lo na escolinha nos primeiros. O segundo eu não consigo fazer nada disso. Tá tudo certo, gente. A gente consegue fazer o que a gente dá conta naquele momento de vida, né? Então reduz essa culpa, entregue-se do tanto que você conseguisse entregar para esse momento. E é isso. E E você sabe o aprendendo tanto que todos você os dias. tá dando o seu melhor.
Então, assim, eu acho que é ter até esse entendimento, ser gentil com você e com as coisas que você faz. Assim, entender que você tá dando o seu melhor, sempre você tá fazendo isso, eu não tenho dúvidas disso. É. E aí quando você vê os 2 brincando, né, É, juntos, um cuidando do outro, eu acho que isso faz tudo valer a pena, sim, né. exato. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Compartilhem com a gente histórias de vocês lá no Instagram. A gente vai gostar muito de ouvir as vivências de vocês para a gente poder trazer aqui também para compartilhar, se vocês permitirem. E é isso. Sejam muito bem-vindos. Até a próxima. Até mais. Até.